Saravá, meu povo! Depois do vídeo Absurdos de Terreiro, eu vou trazer mais um absurdo hoje, só que em formato de fala que eu te escuto, porque é uma dúvida, né? A pessoa passou por uma situação que deixou ela com muita dúvida e constrangimento. Então, eu vou responder para vocês. Quando a gente entra para um terreiro, a gente é obrigado a incorporar? O que vocês acham? No caso dessa pessoa aqui que não quer ser identificada, ela era obrigada a incorporar. Eu vou ler para vocês aqui. Meu fala que eu te escuto não é muito grande, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Enfim, tive desenvolvimento no meu terreiro e eu fui, mas estava muito cansada e exausta, pois estava tendo problemas de sono. Não conseguia descansar direito. Guarde essa informação. Mesmo assim, eu fui. Nesse dia, as entidades iriam passar ensinamentos sobre ervas. Porém, eu não estava sentindo nada. Nenhuma energia para incorporação. Então, decidi só sentar para aprender. Um tempo depois, uma entidade que seria da dirigente da casa falou para eu incorporar. Mas acontece que eu não estava sentindo nada. Eu até fechei os olhos, tentei me concentrar, mas nada. Estava muito cansada. Ela insistiu mais 2 vezes, mas nada deu conseguir. Aí então passaram os ensinamentos sobre as ervas e depois a entidade veio de novo insistindo de uma forma mais brava que eu precisava incorporar. Mas eu estava tão exausta que não conseguia, eu me sentia incomodada, envergonhada e sob pressão. Eu não iria forçar nada ali. Eu sabia que eu não estava bem para fazer aquilo. E ele chamou a minha atenção na frente de todas as pessoas, como se fosse uma obrigação. Ele insistiu mais umas 5 vezes. Mas eu sempre repetia que eu não estava sentindo nada, que eu estava exausta, cansada. Até que ele se irritou e disse que o que cansa é a matéria e não o espírito. Na minha opinião, pode até ser, mas eu senti que ele não respeitou a minha decisão. Até porque, por mim, eu incorporaria para poder ajudar. Mas eu não estava sentindo nada e extremamente exausta por conta dos meus problemas. Enfim, fiquei chateada com isso. Me chamaram de teimosa por uma coisa que eu acho que, na minha opinião, deveria ser respeitada. Se puder me aconselhar em relação, eu agradeço. Vamos lá. Vou te chamar de Maria, para ficar fácil. Maria, realmente você está certa. A gente não é obrigado a incorporar no terreiro. A mediunidade de incorporação, ela é uma coisa que a gente desenvolve, né? A gente pode desenvolver aos poucos. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem gente que não tem, tem gente que fica anos no terreiro e não consegue incorporar, por uma série de razões, né? A gente tem que olhar a nossa missão mediúnica aí, porque talvez na nossa missão não seja esse o objetivo, né, da mediunidade na nossa vida. Então tem gente que realmente não incorpora. E tem dias que a gente também não tá bem para incorporar. Eu já ouvi muitas vezes assim, não, porque a gente tem que incorporar porque daí a entidade nos ajuda a melhorar. Claro, isso acontece, né? Às vezes a gente tá mal. Quantas vezes deu passar um dia horrível, sabe? E ir pro terreiro arrastada, às vezes com dor, às vezes cansada, exausta de ter trabalhado, problema daqui, problema dali. Aí tinha que ir pro terreiro, porque, né, responsabilidade e tudo mais. E eu pensava assim, nossa, eu não quero incorporar hoje. Eu quero ficar quietinha no meu canto, só sentindo vibração, só tomar um passe. É um direito meu e é um direito seu também. A gente não pode ser obrigada a incorporar. Só que muitas vezes eu incorporava porque precisava ali de uma entidade fazendo alguma coisa, de uma energia, dar uma consulta porque faltou médium e tudo mais. A gente tem que ajudar, né? Estamos ali para ajudar. E eu incorporava as entidades que precisavam e tal. E aí eu me sentia melhor, porque realmente a entidade ela vem, nos ajuda primeiro, para depois ajudar o próximo. É isso que as entidades fazem. Se a gente não tá bem, a entidade nos ajuda primeiro. Deixa a gente bem para daí conseguir ajudar as pessoas. No caso de uma gira de desenvolvimento,
Não existe essa necessidade tão, sabe, obrigatória de, meu Deus, você precisa incorporar porque tem gente necessitando da entidade que trabalha com você. Não é o caso, porque é uma gira de desenvolvimento, tá todo mundo ali para aprender. Então, se você conseguiu ficar quietinha no seu canto, assistindo a aula sobre o uso das ervas, você já está fazendo o seu desenvolvimento. Isso também faz parte do desenvolvimento. O desenvolvimento, a gira de desenvolvimento não é só incorporar, não é só sentir a energia das entidades, não é só riscar ponto, não é só isso. Não que isso seja pouco, né? É grandioso também. Mas você sentar e ouvir uma palestra, ouvir um ensinamento de uma entidade, isso também faz parte do nosso desenvolvimento. Você não está deixando de desenvolver só porque você não conseguiu incorporar naquele dia. Eu sou completamente contra pai e mãe de santo que força a incorporação nas pessoas. Nesse caso aí, a entidade é que estava forçando algo, né? É difícil. Tudo tá tendo um arrancadão aqui na frente, não é possível. A entidade forçar a incorporação e ficar brava porque você não tá conseguindo incorporar, isso é meio suspeito, né? Você não consegue perceber que é meio suspeito? Será? Será que não tem um animismozinho ali da mãe de santo, uma coisa assim que a mãe de santo tá querendo e tá passando por cima da entidade? Será que não tem um pouco disso? Porque assim, a entidade, gente, a espiritualidade, eles respeitam a gente. É o nosso livre-arbítrio. Eu não quero, não vou. É meu corpo. A gente tem o direito de dizer não. Se você estava cansada, se você não estava com cabeça, se você não estava sentindo energia nenhuma, não tem por que forçar essa situação para acontecer. Muita gente que acha que é obrigação, né? Que tem, não, eu tenho que ir pro terreiro porque eu preciso incorporar, porque eu, né? Não, gente, não existe isso, não pode. Tem que se sentir bem, você tem que estar 100% ali para trazer uma incorporação. E as entidades que trabalham com você, elas respeitam isso também. Então, se nesse dia você não estava sentindo nada, é porque as entidades ali da sua egrégora, né, da sua linha de trabalho, não estavam para a incorporação naquele dia. Estavam respeitando o seu corpo, respeitando a sua condição, a sua situação, porque você estava cansada, porque você lidou com alguns problemas, porque você não estava com cabeça, talvez não estava concentrando direito. Então, as entidades, elas vão parar, analisar a situação e não vão incorporar, porque aí elas estão respeitando o seu livre-arbítrio. As entidades, elas não incorporam na obrigação, no soco, sabe? As entidades, elas não incorporam forçadas, elas incorporam porque existe uma movimentação no mundo espiritual que as entidades precisam incorporar por conta de uma missão mediúnica, por conta de uma evolução, por conta de um trabalho de caridade que elas precisam fazer. Se esse trabalho de caridade envolve o desenvolvimento de um médium, então as entidades, elas vão estar presentes, mas elas vão respeitar o momento e a situação de cada um. Não é a mãe de santo, não é o pai de santo que vai ficar forçando incorporação. Conheço médiums que não são médiums de incorporação, que são cambones, que são pessoas que desenvolveram muito mais forte as outras mediunidades do que a incorporação. A intuição, a audição, ouve, né, com os ouvidos da alma, os ouvidos espirituais, veem, sentem presença. Então, essas pessoas, elas desenvolveram melhor as outras mediunidades e a de incorporação não, por conta de uma coisa, de uma missão mediúnica, tá? Na sua missão. Às vezes é a sua missão que é assim. E tem dias que a gente não tá bom para cumprir a nossa missão mesmo. Não tá bom. Hoje não tá bom. E não é toda gira que vai ser boa, gente. Tem gira que vai ser porque você não tá num dia bom, você não passou coisas boas talvez naquela semana. E aí você vai pra gira e de repente não melhorou. Acontece, gente. Não é, sabe, você vai pro terreiro e vai sair, nossa, melhorou a minha vida. Às vezes não, às vezes acontece de você ir pro terreiro e nada muda. Isso é muito natural na vida das pessoas. Às vezes a gente passa um dia de mau humor, um dia de problemas e tudo mais, vai pro terreiro e não melhorou, não melhora. Às vezes acontece de melhorar, né? Quantas vezes deu passar o dia mal, sabe, tudo dando errado, daí eu fui pro terreiro e minha vida melhorou,
né? Eu consegui trabalhar, eu consegui cantar, eu consegui tocar, e aquilo tudo foi movimentando a minha energia, foi me descarregando, e eu me livrei daqueles pensamentos, daquela energia negativa que eu tava sentindo. Então, me ajudou. Mas tem dias que isso não acontece, e é normal. Então, tem dias igual o seu dia aí, Maria, que você foi pro terreiro e não conseguiu incorporar. E isso pode acontecer com todo mundo, independente de quantos anos tem de umbanda, de quantos anos tem de terreiro. Se é uma pessoa que já tem um caminho longo aí de desenvolvimento, se é uma pessoa que começou agora, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Aconteceu inclusive com pai de santo e mãe de santo, de não incorporar porque não estava se sentindo bem a ponto de trazer uma entidade para fazer o trabalho naquele dia. E as entidades respeitaram. A espiritualidade vai respeitar. É seu corpo, é seu direito de não querer nesse dia. O que a entidade te disse de que o cansaço é uma coisa física da matéria, realmente é uma coisa física da matéria. As entidades, elas não vão sentir cansaço, mas elas não vão forçar. As entidades, elas vão respeitar. O seu corpo físico necessita de descanso, necessita de comer, de dormir, enfim, de todas as coisas que a gente passa na nossa vida para que eles também possam usar o nosso mecânico, o nosso aparelho, para que a gente seja aparelho deles, cavalo deles e tudo mais. Fique tranquila. Foi uma situação chata, a gente espera que isso não se repita, que isso não interfira na energia que você sente lá dentro, nas coisas boas que você sente lá dentro, mas fique tranquila que você não é obrigada não, tá? Incorporação a gente desenvolve aos poucos e é uma mediunidade assim como as outras. Tem dias que tá bom, tem dias que não tá tão bom assim, tá? Então fica bem, e quem quiser me mandar fala que eu te escuto, que tiver uma dúvida sobre uma situação, pedir uma opinião sobre alguma coisa, manda que o e-mail tá aqui na descrição, tá bom? Tenha uma ótima semana, saravá e muita axé.